Oi pessoal, boa noite. Eu sou Nádia Bracese Jaime, sou aluna de matemática da Unigran Rio, da turma IEM 06660, tá? Fundamentos Matemáticos da Computação. Hoje eu vou falar aqui um pouquinho para vocês sobre a tabela verdade, tá? O que é a tabela verdade? Nada mais é do que estudo sobre a lógica matemática, tá? Com isso é possível saber se as sentenças são verdadeiras ou se são falsas. Essas sentenças são chamadas de proposições simples, tá? Que, quando combinadas, formam as proposições compostas utilizando conectivos lógicos, tá? Conectivos lógicos são, basicamente, como o nome já diz, eles se conectam as sentenças, né? Por exemplo, o e, o se, o ou, isso são conectivos. Vou mostrar aqui basicamente para vocês o quadro para vocês entenderem mais ou menos como que é, né, a simbologia desses conectivos. Vejam, conforme eu falei, está aqui o não, o e, o e o se, então, se somente se, e aqui estão as suas simbologias dadas nos problemas, né, que a gente for resolver sobre tabela verdade referente às suas sentenças, tá? E como construir uma tabela verdade, né? Como é que a gente faz para poder entender o que é essa tabela verdade? Bom, a tabela verdade, ela basicamente é uma tabela que são colocados valores lógicos, né, nessa tabela, verdadeiros e falsos, é claro, para cada uma das proposições simples, que formam proposições compostas e a combinação delas, né? Como é que a gente forma essa tabela verdade? O número de linhas dessa tabela vai depender de quantas sentenças existem nessa tabela. Por exemplo, eu estou dando P, Q e R, ou seja, eu tenho 3 sentenças. Então, se eu tenho 3 sentenças, eu tenho 2 elevado a 3. Então, 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 8 linhas, tá? Vamos ver aqui um exemplo. Bom, aqui nós temos uma solução, tá? Nesse exemplo, a proposição é formada por 3 sentenças, conforme eu falei, P, Q e R. Como construir uma tabela verdade para saber se as sentenças são verdadeiras ou se são falsas, tá? Veja, 3 proposições simples, n é igual a 3. 2 elevado a 3 é igual a 8. Significa que a tabela tem 8 linhas, tá? Primeira linha. Primeira coluna. A primeira coluna terá 4 verdadeiros seguidos e 4 falsos seguidos. Por quê? Eu estou na primeira coluna, então tenho 2 elevado a 3 sentenças menos 1 da primeira coluna. Então, são 2 elevado a 2, 4. Então, são 4 vezes 4 Fs. Segunda coluna, terei 2 verdadeiros seguidos e 2 falsos seguidos, porque eu estou na segunda coluna, 2 elevado a 3 menos 2, 2 sobre 1 elevado a 1, que vai dar 2. Então, eu tenho 2V, 2F, 2V, 2F. Terceira coluna, eu tenho falso e verdadeiro alternadamente, porque terceira coluna, 3 menos 3, 2 elevado a 0. Todo número elevado a 0 é 1. Então, eu tenho 1V, 1F, 1V, 1F, 1V, 1F. Tá? Quanto à última coluna, que já é o que o problema pede. P, E, Q, E, R. Então, ou seja, o E verdadeiro apenas para todas as que forem verdadeiras. Então, onde tem todas verdadeiras? Somente na primeira. Então, só será verdadeiro a primeira, o resto será toda F. Então, a tabela verdade é somente aqui. Esse é um modelo de tabela verdade. Eu vou dar um outro exemplo rapidinho sobre a tabela verdade na simbologia, ou seja, Aedes aegypti é perigoso. Aedes aegypti é transmissor de doença de tuberculose. Perigoso é P, tuberculose é Q. Vamos montar a seguinte frase através dos símbolos. Aedes aegypti é perigoso e não é transmissor da tuberculose. Então, Aedes aegypti é perigoso, P.
e não é transmissor da tuberculose. Então, essa é a simbologia. Bom, pessoal, então eu falei só um pouquinho da tabela verdade para vocês. Até o próximo vídeo. Boa noite.